Fala pessoal, Tio Gui na área para mais uma lição com vocês. Hoje a gente vai falar sobre os ensinamentos de Jesus, mais um ensinamento de Jesus sobre as parábolas. O que é parábola mesmo? Alguém sabe o que é parábola? Parábolas são histórias que Jesus contava para ensinar as pessoas que estavam ao seu redor sobre alguma dúvida que eles tinham. Então a gente tem a parábola da ovelha, a gente tem a parábola do filho pródigo. Hoje eu vou falar com vocês sobre a parábola do bom samaritano. Vamos lá? Certo, depois da gente entender o que são as parábolas, a gente vai agora saber o que aconteceu nessa história do bom samaritano. Mas antes disso, antes da história do bom samaritano, vamos entender por que Jesus quis ensinar a gente com essa história. Jesus estava andando no caminho e muitas pessoas queriam ouvir o ensinamento dele. Uma dessas pessoas era um perito da lei. Nossa, que nome estranho! O que é o perito da lei? O perito da lei é uma pessoa que conhece muito sobre a lei. Então qualquer perito, ele conhece muito sobre algum assunto. E esse que era um perito da lei, ele conhecia sobre a lei. Então ele era muito inteligente e muito conhecedor dos fatos de julgar alguém, dos procedimentos que deveriam ser feitos. E ele fez a seguinte pergunta para Jesus: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei? Você que entende tanto. Ame o Senhor de todo o coração e ao seu próximo como a ti mesmo, disse o homem. Jesus respondeu: Correto, faça isso e viverá. Mas mestre, quem é o meu próximo? Com isso, Jesus viu uma excelente oportunidade de ensinar não somente aquele homem, mas todas as pessoas que estavam lá, através de uma história, a parábola. E a parábola do bom samaritano entrou nesse contexto, nessa história. O bom samaritano começa da seguinte maneira. Tinha um homem que ele ia fazer uma viagem. Quem gosta de fazer viagem? Eu gosto. Muito legal. Mas essa viagem era difícil, porque era uma viagem a pé. Não era de carro, de barco, muito menos de avião. Era uma viagem a pé. Ele ia de Jerusalém até Jericó. Então ele ia fazer esse trajeto inteiro a pé. Só que no caminho aconteceu algo muito horrível. Ele caiu nas mãos de bandido. E o bandido roubou tudo que ele tinha. As roupas, a sandália, a mochila dele e tudo que tinha lá dentro. Pior que isso, eles fugiram e deixaram o homem todo machucado, porque eles bateram nele. E o homem quase morreu. Depois disso, passou um homem, o sacerdote. Um sacerdote era uma pessoa responsável por cuidar de tudo na casa de Deus. Então ele trabalhava na igreja e ele era responsável por todos os cuidados da igreja. E ele passou pelo caminho e viu esse cara quase morrendo. Sabe o que ele fez? Nada. Passou pelo outro lado do caminho e não fez nada para ajudar aquele homem. Um pouco depois, passou outro homem. Esse outro homem, ele era o levita. Um levita, naquela época, ele cuidava da música do templo de Deus. A música que eles tocavam na igreja. E sabe o que esse levita fez? Nada. Passou pelo outro lado. Desviou o caminho. Viu que o homem estava lá no chão, jogado, precisando de ajuda e não fez nada. O que você faria nesse momento? O que você ia fazer? Você ia parar sua viagem para ajudar essa pessoa que estava no chão, toda machucada, ou ia seguir em frente? Quando isso, um tempo depois, passou um samaritano e ele olhou e falou: Meu, o que essa pessoa está machucada no chão? E um samaritano naquela época não era bem visto. Ele era uma pessoa, as pessoas achavam que o samaritano era uma pessoa folgada, ou uma pessoa que não gosta das pessoas, né? Uma pessoa do bem. Mas esse homem, ele era um samaritano. Jesus quis ensinar a gente dessa forma. O samaritano olhou e se compadeceu, ele teve pena do homem que estava machucado na beira da estrada. E sabe o que ele fez? Passou pelo outro lado? Não!
ele foi e curou, passou o remédio na ferida, enfaixou os machucados daquele homem. E mais do que isso, ele levou para um hotel, e nesse hotel para ele poder descansar. No dia seguinte, ele encarregou de cuidar tudo sobre dele, deixou tudo certinho, com remedinho, com sopinha, e ele cuidou de tudo que aquele homem precise para poder se curar daqueles bandidos, daqueles ferimentos que os bandidos deixaram, né? E no dia seguinte, ele foi no hotel novamente e perguntou como que o homem estava, e vou deixar tudo que aquele homem precise para se curar já pago, tá tudo certo. Eu quero cuidar, não somente eu mesmo fazendo, mas eu quero dar provisão, eu quero dar todo o sustento que ele possa precisar para poder se curar. Essa é a história do bom samaritano. Então, um homem que precisava de ajuda, e quem a gente esperava às vezes ajuda, não deu ajuda, mas quem a gente às vezes não esperava nada, ele deu essa ajuda. Voltando para a nossa história, então o levita da lei queria saber o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. E Jesus respondeu daquela forma, né? Bem engraçada, porque ele fez o próprio homem responder a pergunta, que é: ame o Senhor de todo o seu coração e o seu próximo como a ti mesmo. E quem era o próximo? Voltando a essa história. Qual desses, Jesus perguntou depois de ter contado a história, qual desses foi o próximo do homem ferido? Qual desses foi o que mais mostrou ser próximo daquele cara que estava tão ferido na beira da estrada? E o próprio levita da lei respondeu: aquele que cuidou e tratou das suas feridas. Então vá e faça o mesmo. Essa foi a resposta de Jesus. Então, o que Jesus nos ensina? De que a gente tem que cuidar, a gente tem que amar o próximo como nós mesmos. E quem é esse próximo? São todos, inclusive quem às vezes a gente não gosta muito ou que a gente não conversa muito. Esse é o ensinamento de Jesus, que o próximo que a gente deve tanto amar como nós mesmos não é somente o papai, a mamãe, os amiguinhos que a gente tem, mas sim aquela pessoa que está precisando tanto da nossa ajuda, aquela pessoa que muitas vezes a gente nem conhece e que precisa tanto de um carinho, precisa tanto do amor que Deus tem por nós, que a gente pode entregar para eles. Com isso, a gente encerra a lição desse domingo, fechando todos os ensinamentos de Jesus, todas as parábolas de Jesus. Agora vocês já estão craque, certo? Sabem o que é parábola e sabem um monte de parábolas, um monte de ensinamento de Jesus, certo? O Gui tá morrendo de saudade de vocês, não vê a hora da gente poder voltar até a aula, mas enquanto isso, a gente vai se falando por aqui e eu espero que vocês estejam se cuidando, lavando as mãos, usando máscara e principalmente obedecendo o papai e a mamãe. Tá bom? Um beijo, até mais!